Olá, boa noite, boa noite. Como fazemos todos os domingos, às 19 horas, aqui estamos iniciando mais um Evangelho no Lar. Hoje vamos falar sobre a melancolia. Está lá no capítulo 5 do Evangelho, no item 25. Vamos, como sempre, iniciar com a nossa oração. E hoje, especialmente, eu trouxe do livro Mãe, é uma psicografia de Chico Xavier, e pelo Espírito Maria João de Deus, a mãe dele, que diz assim, Celina é o nome. Quando elevamos ao céu nosso olhar suplicante, para todos nós, os que se afligem na provação, uma carinhosa e compassiva mãe que nos ampara e consola. Compadece-se de nossa dor, contempla-nos com misericórdia e manda-nos então o anjo da sua bondade para balsamizar nossos padecimentos. É Celina, a suave mensageira da Virgem, a mãe de todas as mães, o gênio tutelar da humanidade sofredora. Quando o pranto aflora nos olhos das que são filhas e irmãs, das que são esposas e mães na terra, no coração das quais muitas vezes se concentra a amargura, vem Celina e toma-as nos seus braços de névoa resplandecente e, através dos ouvidos da consciência, lhes diz com brandura: veio a dor bater à vossa porta? Coragem, não desanimeis nas ásperas lutas que objetivam vosso aprimoramento moral. Pensai naquela que teve sua alma recortada de martírios, lacerada de sofrimentos, atormentada de angústias. Ela se desvela do céu por todas aquelas almas que escolheram suas pegadas de mãe amorosa e compassiva. Foi ela que, escutando a oração de vossa fé, me enviou para que eu vos desse as flores de seu amor sacrossanto, portadoras da paz, da humildade e, sobretudo, da paciência, porque o acaso não existe. E tudo na vida obedece a uma lei inteligente de causalidade que foge aos vossos olhos, que se sentem impossibilitados de ver toda a verdade. Tomai minhas mãos, cumpri austeramente todos os vossos deveres. Fechai vossos olhos aquilo que pode obstar vossos passos para a luz e caminhai comigo. Os anos são minúsculas frações de tempo e, um dia, aquela que é vossa mãe, desvelada de todos os instantes. E todas aquelas que a ouvem sentem-se sustentadas por braços tutelares na noite escura das dores e, vertendo lágrimas amargosas, preparam-se e se iluminam na pedregosa senda da virtude para respirar os ares felizes do encantado país onde desabrocham os lírios maravilhosos da esperança. Maria João de Deus. E é assim que nós iniciamos hoje, com toda essa esperança naquela mãe de todos nós, aquela que sofreu pelo nosso Mestre Jesus, e nos manda esse anjo Celina para acalmar as nossas dores, para nos consolar, para dizer ao nosso ouvido que não estamos sozinhas. E isso é muito bom saber. E no Evangelho de hoje, como falamos antes, no item 25 do capítulo 5, capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo, trata da melancolia. Sabeis porque uma vaga tristeza às vezes se apodera de vossos corações e vos faz achar tão amarga a vida?
é vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas que, solidamente atado ao corpo que lhe serve de prisão, em vão esgota esforços para dele sair. Vendo que esses esforços são inúteis, vosso espírito cai no desânimo, e sofrendo o corpo a influência dele, o langor, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós, e então pensais ser infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Essas aspirações a uma vida melhor são inatas ao espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo. E agora que Deus vos envia seus espíritos para instruir-vos sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação que deve ajudar-vos a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Pensai que, durante vossa prova na terra, tendes uma missão a cumprir, de que já não podeis duvidar, seja devotando-vos à vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova, e quando estiveres desempenhando vossa tarefa, virdes os cuidados, as inquietudes, os pesares precipitarem-se sobre vós, sede fortes e corajosos para suportá-las. Enfrentai-as francamente. Elas são de curta duração e devem conduzir-vos perto dos amigos que chorais. Estes irão regozijar-se com a vossa chegada e estenderão os braços para conduzir-vos a um lugar onde os pesares da terra não têm acesso. Isso nos disse François de Geneve, em Bordeaux. É lindo quando fala verdades. Quantas vezes nos sentimos uma tristeza que nem sabemos o motivo. Quem de nós já não passou, né? Por isso, não é mesmo? Lourença nos diz aqui: por que às vezes, sem motivo aparente, uma vaga tristeza se apodera de nossos corações? Porque o nosso espírito, preso ao corpo que lhe serve de prisão, em vão tenta sair dele. Como não consegue e o corpo sofre a influência disso, cai no desânimo, na tristeza. Mas não devemos deixar que a tristeza nos vença, pois a felicidade almejada virá com o nosso esforço no cumprimento da missão terrena que Deus nos confiou. A melancolia é causada pela vida física? A vida física é um fator. A verdadeira vida é a do espírito e se passa no plano espiritual. No entanto, nossos desequilíbrios nos impõem estágios físicos de correção. Tanto aqui como após a morte do corpo, Deus reserva instâncias de felicidade aos que cumprirem suas missões. Ou seja, todos nós temos alguma coisa, né, para fazer, alguma missão nós temos aqui. Então, por mais difícil que seja, não podemos desanimar. Onde o homem deve buscar uma vida melhor? Na prática dos ensinamentos de Jesus, aguardando pacientemente o anjo da libertação, para nos ajudar a romper os liames que mantêm cativo o espírito. Uma vida melhor certamente virá, mas não neste mundo, e sim na vida espiritual. Uma vida melhor virá com esforço por cumprir a nossa missão terrena. Devemos aceitar passivamente os sofrimentos? Não. Devemos ser resignados, porém, nossa ação em benefício do próximo antecipa o fim do sofrimento. A resignação é um fator importante para vencer os sofrimentos. Todos temos, assim, uma missão na Terra? Sim. Deus
não nos colocaria no mundo sem razões elevadas de progresso. A família, o trabalho profissional, o relacionamento com o próximo nos suscitam obrigações que nos conduzirão à perfeição, se bem cumpridas. Não estamos no mundo só para os prazeres materiais. Estamos aqui para nos reeducar e, consequentemente, nos elevar espiritualmente. O que devemos fazer, então, quando a melancolia tomar conta dos nossos corações? Devemos resistir com energia, desempenhando a nossa missão, quer dedicando-nos à nossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus nos confiou. Devemos ser fortes e corajosos quando sobre nós desabarem as inquietações e tribulações de nossas provações. Então aí estão as dicas para enfrentarmos essa melancolia que muitas vezes nos abate, nos deixa bem abatidos mesmo. Então vamos enfrentar com coragem, é o que nos diz o nosso evangelho e o nosso roteiro sistematizado. E aí vem para nós, no item 26, provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Perguntai se é permitido amenizar suas próprias provas. Essa questão leva a esta: é permitido ao que se afoga tentar salvar-se? Ao que foi cravado por um espinho, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa situação penosa e conturbada justamente para ser obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta e não se desesperar se não puder superá-los. Não há mérito num abandono que seria mais preguiça do que virtude. E essa questão traz necessariamente uma outra, já que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. Pode haver mérito em buscar aflições, agravando suas provas com sofrimentos voluntários? A essa questão responderei claramente: sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, pois isso é caridade através de sacrifício, e não quando elas só têm por objetivo o bem próprio, pois trata-se de egoísmo por fanatismo. Há aqui uma grande distinção a se fazer. Quanto a vós, particularmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia e não aumenteis a carga, por vezes já tão pesada. Aceitai-as sem lamentações e com fé. É tudo que Ele vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois tendes necessidades de todas as vossas forças para cumprir a missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é uma contravenção às leis de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e de fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usar, mas não abusar, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz a punição nas suas inevitáveis consequências. Outra coisa ocorre em relação aos sofrimentos que se impõem para o alívio do próximo. Se suportais o frio e a fome para reaquecer e nutrir aquele que necessita, e se com isso vosso corpo padece, eis aí o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos toucadores perfumados para ir amansar da infecta, levar a consolação, vós que manchais vossas mãos delicadas, curando as chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que é vosso irmão em Deus,
Vós, enfim, que gastais vossa saúde na prática de boas obras. Eis aí vosso cilício, verdadeiro cilício de bênçãos, pois as alegrias do mundo não secaram o vosso coração. Não adormeceste no seio das volúpias debilitantes da fortuna, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres deserdados. Mas que vós, que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e para viver no isolamento, que utilidade tendes na terra? Onde está vossa coragem nas provas, já que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o sobre vossa alma e não sobre o vosso corpo. Mortificai vosso espírito e não vossa carne. Fustigai vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos lamentar. Pisoteai vosso amor próprio. Resisti contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. É verdade, né? Quando nos atinge, como machuca, muitas vezes mais que um tapa, é uma palavra que a pessoa diga mal para nós, né? Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. Isso nos disse um anjo guardião em Paris em 1863. Deve-se pôr um termo às provas de seu próximo quando se pode, ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso? Dissemos e repetimos muitas vezes que estáis nessa terra de expiação para terminar vossas provas, e que tudo o que vos acontece é uma consequência de existências anteriores, os juros da dívida que tendes a pagar. Mas esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que precisam ser resolvidas, pois poderiam ter funestas consequências. Alguns pensam que, como se está nessa terra para expiar, é preciso que as provas sigam seu curso. Aos que querem acreditar que não apenas nada é preciso fazer para atenuá-las, como ainda é preciso, ao contrário, contribuir para torná-las mais proveitosas, tornando-as mais vivas. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? E se vosso Pai misericordioso não disse, no sofrimento desse ou daquele vosso irmão, tu não irás mais longe? Como sabeis se a providência não vos escolheu, não como um instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo de consolação, que deve cicatrizar as chagas que sua justiça tinha aberto? Não digais, portanto, quando virdes abatido um de vós, meu. E se vosso Pai misericordioso não disse, no sofrimento desse ou daquele vosso irmão, tu não irás mais longe? Como sabeis se a providência não vos escolheu, não como um instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como o bálsamo de consolação que deve cicatrizar as chagas que sua justiça tinha aberto? Não digais, portanto, quando virdes abatido um de vossos irmãos, é a justiça de Deus, é preciso que ela tenha seu curso. Mas dizei ao contrário, vejamos que meios nosso Pai misericordioso pôs em meu poder para amenizar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos não poderão ajudá-lo a superar essa prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos se Deus não pôs em minhas mãos o meio de fazer cessar esse sofrimento. Se Ele não me incumbiu também como prova, e talvez como expiação de deter o mal e de substituí-lo pela paz. Portanto, ajudai-vos sempre em vossas respectivas provas
e nunca vos considereis como instrumentos de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de coração, sobretudo todo espírita, pois o espírita, mais que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita tem de pensar que sua vida inteira deve ser um ato de amor e de abnegação, e que faça o que fizer para contrariar a justiça do Senhor, essa justiça terá seu curso. Ele pode, pois, sem temor, fazer todos os esforços para abrandar a amargura da expiação, mas só Deus pode detê-la ou prolongá-la, conforme julgue necessário. Não há da parte do homem um grande orgulho em acreditar-se no direito de, por assim dizer, revolver a arma na ferida, de aumentar a dose de veneno no peito do que sofre, sob o pretexto de que esta é a sua expiação? Considerai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la cessar. Resumamo-nos assim: todos vós estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis dirigir vossos esforços para amenizar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e de caridade. Isso nos disse Bernardin, espírito protetor de Bordeaux, 1863. É lindo, né, isso? Então, nós não podemos pensar que se nós viemos aqui para provação, que é um mundo de provas e expiações, todos nós temos nossas dívidas, nós não podemos ver um irmão sofrendo e achar, deixa ele seguir a prova dele. Não, se nós pudermos ajudar, nós temos que ajudar, sim, porque a lei de Deus é a lei de amor e de caridade. Tivemos problemas com a nossa internet hoje, então pedimos escusas aos nossos queridos irmãos e vamos finalizando o nosso evangelho, agradecendo a cada um e rogando ao nosso Mestre Jesus que adentre cada lar nesse momento, esse lar que nos recebe carinhosamente. Vá adentrando, Mestre amado, iluminando cada cantinho, dissipando as trevas, levando embora tudo aquilo que não for do teu agrado, tudo aquilo que não faz parte da tua lei de amor e de caridade, como disse o Evangelho de hoje, Mestre amado. Que possam os médicos do plano espiritual, esses trabalhadores incansáveis da tua seara, colocar o remédio, o medicamento espiritual nas águas de cada irmão que nesse momento colocou, a fim de receber a sua bênção ao beber dessa água com fé, fazendo seu pedido de coração puro. Também te rogamos, Mestre Jesus, por aqueles que estão enfermos, aflitos. Te rogamos por aqueles que partiram para o plano espiritual, deixando aqui seus amores saudosos, que eles recebam as vibrações de amor dos seus entes queridos que aqui ficaram. Abençoa, Mestre Jesus, e fortalece a cada um. Aquele irmão que estiver à procura de um trabalho melhor, que ele possa nessa semana enviar o seu currículo, que ele possa orar com fé e confiar e sair na certeza, Mestre, que tu jamais nos abandona, porque tu nos ensinaste a acumular bens espirituais, mas também nos ensinaste que precisamos dos bens materiais para seguir a nossa missão aqui na Terra. E por isso te pedimos, por todos, por cada um, que possamos todos vencer as dificuldades, os obstáculos que surgirem nessa semana que se inicia. Abençoa cada um, ilumina e guia cada irmão. E todo aquele que nesse lar entrar, sinta a tua humilde presença.
e saia muito melhor do que quando nesse lar entrou. Por isso te agradecemos, amado Mestre, e te pedimos, nos acompanhe e nos guie, hoje e sempre. Muito obrigada, que assim seja. Um beijo, Rafaela, um beijo para os outros que não vi, não enxergo todas aqui nesse celular, mas um grande beijo no coração. Até domingo, se Deus permitir.